Os primeiros anos, então, de Napoleão, como novo líder da França, foram focados em estabelecer a paz, né, principalmente interna. Então, vamos começar falando justamente disso. Internamente, o que que ele fez, né, para ter essa recuperação econômica e paz social? Lembrando que recuperação econômica e paz social andam juntas, né? As pessoas estavam brigando muito dentro da França porque elas estavam descontentes. E muito disso, né, desse descontentamento se dá por causa do dinheiro. Quando o dinheiro começa a entrar, quando as pessoas têm dinheiro, têm trabalho, conseguem comprar as coisas, elas não ficam mais tão descontentes. Então a paz social, né, acaba sendo facilitada. Então a recuperação econômica é o primeiro passo para essa paz, né? O que que o Napoleão fez? Então ele sabia que precisava restabelecer a economia, né, estabilizá-la novamente. Então em 1800 ele vai fundar, né, vai criar o Banco da França, tá? E qual o objetivo desse banco? Tem dois principais que a gente pode falar aqui. Primeiro, com a criação do Banco da França, ele vai criar um corpo de funcionários responsável pela arrecadação tributária, né? Ou seja, arrecadação de impostos, tudo bem? Por que isso é importante? Porque ele tendo uma parte, né, um corpo de funcionários especializados nisso, eles vão conseguir fazer uma arrecadação bem eficiente. E quanto mais eficiente for a arrecadação de impostos, mais dinheiro para os cofres do Estado francês, do governo francês. Então isso deixa o Napoleão feliz, né? Eu vai ficar aqui bem felizinho. Outra coisa é que você vai ter o estímulo, né, da indústria e da produção agrícola. Tudo isso com financiamento estatal, ou seja, o Estado, né, o governo francês vai financiar a indústria e a produção agrícola. Então ele vai fazer empréstimos, vai fazer concessões a quem? A donos de fábricas, a donos de terras, fazendeiros, etc., para que eles consigam reerguer a economia francesa, para que eles gerem empregos, para que eles produzam, para que eles cresçam, para que eles vendam para fora da França e assim o dinheiro entre na França, né? Quando você está vendendo para fora, você está trazendo dinheiro para dentro da França. Então ele estava ali aquecendo a economia. Ainda falando do que ele fez internamente, né? Ele vai reconhecer a reforma agrária do terror. E a gente falou, né, na aula lá do período do terror, da reforma agrária e como pode ser positiva, né? Porque normalmente você tem ali uma terra que é o que a gente chama de latifúndio, que é uma terra enorme que é de uma pessoa só. Mas você dividindo essas terras, né, você gera, né, digamos assim, oportunidade das pessoas desenvolverem uma atividade econômica. As pessoas vão plantar ali, muitas vezes podem até oferecer emprego para outras pessoas e normalmente a reforma agrária aquece a economia, porque estimula a competitividade entre os produtores agrícolas. Tá? Então isso foi uma medida importante para a recuperação da economia. Em 1801, ele também vai restabelecer as relações com a igreja, né? Por quê? Porque ele sabe que muitas pessoas na França ainda eram muito religiosas, né? Até hoje, mas na época ainda mais, muitas pessoas eram religiosas, apesar de todo aquele período anticlerical da Revolução. Ele vai restabelecer as relações com a igreja porque ele sabe que a igreja é muito influente, porque muitas pessoas ainda são religiosas. Então ele sabe que se ele quiser ter paz, ele vai precisar ser amigo da igreja. Porque se ele não for amigo da igreja, a igreja vai falar mal do governo dele, vai tentar causar ali algum caos social. Então ele vai tentar alcançar essa paz fazendo amizade com a igreja novamente. Então você vê que alguns daqueles ideais iluministas, né, para alguns dos iluministas pelo menos como o anticlericalismo, né, esse ideal, por exemplo, começa a ficar de lado, né? O Napoleão ele está focado principalmente na paz social e na recuperação econômica, que é a parte mais importante para os burgueses, né? Outra coisa que ele vai fazer, além de restabelecer a amizade, né, as relações com a igreja, é organizar o ensino secundário, né, que seria o equivalente ao Fundamental 2 ou ao ensino médio hoje em dia. Mas qual o objetivo disso? O objetivo é formar quadros para serviço público. Como assim? Se vocês voltarem lá nas aulas em que a gente falou da França pré-revolucionária, vocês vão ver que eu falei que a monarquia estava com um problema de insuficiência administrativa. Significa que o rei, né, a monarquia, não estava conseguindo governar a França de forma eficiente porque não tinha uma organização administrativa grande o suficiente para o Estado francês. Então, o Napoleão percebeu isso e ele sabia que ele precisava de funcionários. Só que esses funcionários têm que ser capacitados, eles têm que ter estudos, eles têm que ter uma noção básica de educação. Então, ele vai investir em educação
para formar trabalhadores, digamos assim, capacitados para ajudar no desenvolvimento econômico e administrativo da França. Olha só, né? Então Napoleão era desses que achava que investir em educação era uma coisa boa, né? Avançando um pouquinho no tempo, vocês vão ver que às vezes eu vou avançar um pouco, às vezes eu vou voltar um pouco, mas indo para 1804, né, a gente vai ter a promulgação do Código Civil Napoleônico, né? O que é um Código Civil, né? É um código de leis, é um conjunto de leis no tocante ao civil, ou seja, ao cidadão. Vai dizer os seus direitos, seus deveres, etc, etc. Né? Vai ser promulgado, é que vai ser criado, estabelecido, etc. Né? O interessante é que, em essência, né, esse é o Código Civil em vigor até hoje. Por que em essência? Porque ele tem algumas modificações, etc., mas de grosso modo é o mesmo até hoje, tá? O que ele vai fazer? Ele vai assegurar conquistas burguesas, como a igualdade perante a lei, né? Ou seja, fim dos privilégios feudais, nobreza e clero continuam iguais perante a lei em relação ao restante da população. Direito à propriedade, muito importante para os burgueses, né? Olha só que interessante também. Essas duas primeiras coisas aqui são bem do John Locke, mas aqui entra algumas coisas diferentes. Por exemplo, proibição de greve e organizações de trabalhadores também são proibidas. Por quê? Porque ele quer justamente defender os interesses burgueses, ou seja, dos donos da fábrica. Então, os donos de fábrica, donos de empresas, não estão afim de que os seus funcionários façam uma greve ou que tenham um sindicato ou algo do tipo, certo? E ele também vai restabelecer a escravidão nas colônias, tá? E externamente, né, o que ele fez para conter o conflito que ele tinha com os outros países? Primeiro, ele vai estabelecer a Paz de Amiens, tá? Que é um tratado que ele estabeleceu em 1802 entre a França e a Inglaterra. Lembre-se, a Inglaterra não via com bons olhos a Revolução, então ela até organizou algumas coalizões para tentar bater na França, né? Mas não deu muito certo. E o Napoleão chegou nos ingleses e falou: calma, gente, vamos ficar na boa e tal. Isso foi muito importante, porque isso ajudou ele a confirmar as conquistas territoriais francesas. Né? A França, em algum momento, ficou com um exército tão grande que ela passou a invadir outros países. E esses territórios conquistados foram confirmados como posse do Estado francês. Né? E em 1802, né, um pouquinho mais para frente, acontece que a Espanha devolve a Louisiana, que depois vai ser vendida para os Estados Unidos em 1803. Como assim? Vocês já devem ter ouvido falar do estado da Louisiana, que é um estado dos Estados Unidos. Mas esse estado ele é uma parte de um território maior chamado Louisiana, que era um território francês lá na América do Norte. Tá? Vai ter esse nome Louisiana justamente por causa do rei Luís. Né? Só que acontece, esse território francês ele foi em algum momento tomado pela Espanha. A Espanha então dominou esse território, mas depois de um tempo ela devolveu a Louisiana para a França. Só que a França não tinha muito domínio sobre o que acontecia lá, era muito caro manter. Então ela chegou para os Estados Unidos e falou: olha, vocês não querem comprar? Os Estados Unidos falou: acho que é uma boa. O curioso é que os Estados Unidos meio que já dominavam aquela região extraoficialmente, né? Eles não eram donos oficiais, mas eles viviam por ali, passavam por ali, caçavam por ali e tudo mais. Então eles meio que compraram algo que na prática já era deles, mas eles meio que oficializaram, né? E aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para 1801, porque é nessa época que você vai ter um plebiscito, ou seja, uma votação em que todo mundo vota, inclusive a plebe, né? Por isso que é o nome plebiscito. Um plebiscito nacional para escolher que vai ter uma votação e que vai escolher o Napoleão como cônsul vitalício e único. Então o governo dele estava indo tão bem, estava fazendo a França melhorar tanto, que aquele modelo de consulado, né, com os 3 cônsules e tal, o pessoal viu, mano, o Napoleão é muito foda, a gente não precisa de 3 cônsules, precisa só de um, que é ele. Então ele vai ser escolhido como cônsul único e vitalício. O que é vitalício? Significa que é para a vida toda. Então, na prática, ele estava se tornando o quê? Um governante único e que o poder estava na mão dele até ele morrer. Na prática, ele era o quê? Um rei, né? Então, esse foi o primeiro passo à sua ditadura pessoal, que na prática foi um retorno à monarquia. Vocês devem se lembrar que na Revolução Francesa, uma das maiores lutas foi contra uma monarquia, né, absolutista. Então, o que aconteceu, né? Os caras fizeram uma revolução, pá, mataram um monte de gente para no final voltar para uma monarquia? Então, gente, com certeza tinha algumas pessoas que estavam incomodadas com isso e que não gostavam desse fato aqui, dessa ditadura napoleônica.
Só que eles eram minoria, né? A maioria estava muito feliz e contente com o governo do Napoleão. Por quê? Porque estava entrando dinheiro no bolso da galera, tá? Então, como a economia ia bem, a maioria das pessoas apoiava o Napoleão, tá? E na Constituição do ano 12, que é 1804, né? Já 5 anos aí de governo napoleônico, você vai ter então um estabelecimento de uma monarquia hereditária. Então ele oficializou que era uma monarquia, que ele era um rei. Na verdade, ele vai gostar de ser chamado de imperador, né? E aí que entra uma coisa bem interessante. Na Catedral de Notre Dame, sim, é aquela catedral do Corcunda, né? Aos seus 35 anos, o Napoleão vai coroar a si mesmo imperador da França. E aqui tem um detalhe que é coroa a si mesmo. Ele vai pôr a coroa na própria cabeça. Olha só. Que a gente tem essa imagem representando isso e a gente tem ele colocando a coroa na própria cabeça. Por que isso é muito importante? Porque normalmente a gente tem algum representante do clero, normalmente o Papa, coroando o rei. Por quê? O Papa, né? Ele é o representante de Deus na Terra. E quando ele coroa alguém, é como se Deus estivesse dizendo essa pessoa é escolhida por Deus para governar a França ou para governar qualquer país que seja, né? Mas o Napoleão ele chegou e falou: "Cara, eu não preciso de ninguém para vir aqui falar que eu sou imperador. Eu mesmo falo que eu sou imperador." Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run. Não preciso que alguém venha dizer, eu sou muito foda. Era isso que ele tava falando, né? Então você pode ver ele aqui falando, eu sou foda mesmo, sou muito brabo, né? E aqui você pode ver o Papa, né? Falando, caralho, o cara me chamou aqui e no final nem vou coroar ele. Um vacilão. O cara é brabo mesmo, não sei o que. E outro cara que tá aqui assustado, né? Enfim. Então o Napoleão coroou a si mesmo e aí começa o Império de Napoleão, que a gente vai falar melhor nas próximas aulas, ok?